E aí, pessoal, que bom ter vocês. Mais um sábado e mais um Aliadas com Ali Klem, que agora eu quero todo mundo concentrado, vivendo este momento, porque hoje nós conversaremos com a professora e coach de Mindfulness, Gabi Torelli. Ela que é apenas doutoranda em psicologia, mestre em psiquiatria e é formada em educação física? Exatamente. É corpo, mente e alma, né? Para falar sobre Mindfulness. É uma técnica que muita gente tem curiosidade sobre ela e que pode mudar a sua vida, né, Gabi? Exatamente, é uma palavra em inglês, o nome é meio difícil, mas se a gente fosse traduzir para o português seria algo como atenção plena. É simples, mas não é tão fácil. É a gente conseguir estar presente, né? Estar aqui, corpo, alma, espírito, e não sempre, né, com a cabeça em outro lugar. E por que é tão importante isso? A gente percebe, claro, que é muita informação, a gente está sempre sobrecarregado, uma enxurrada de notícias, de mensagem de WhatsApp, compromissos. Por que é tão importante a gente olhar, parar e estar aqui? O que a gente percebeu, né? De 50 anos para cá, viemos numa crescente de adoecimento mental e emocional. E aí, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras vão tentando dar causa para isso, né? Por que a gente está mais ansioso? Por que a gente está mais deprimido? Por que cada vez mais pessoas usam antidepressivo? E aí começou a se estudar. E uma das coisas que a gente percebe é que essa pulverização de informação, né, o WhatsApp, o e-mail, a rede social, essa atenção nossa que está sempre né, acaba contribuindo para o nosso adoecimento, que faz com que a gente consiga estar com mais qualidade, com mais presença, com mais energia. Então, cada vez mais vem então uma crescente de práticas de mindfulness, sejam elas as formais, onde a gente senta, medita, ou as informais, né, eu estar vivendo o meu dia de uma forma mais atenta, de uma forma mais plena. E essas dicas a Gabi vai dar daqui a pouquinho, que servem para todo mundo, até porque o que eu percebo, Gabi, é que as pessoas estão praticamente todas nessa vibe meio enlouquecidas. E isso acaba gerando, como tu mencionou, não, o adoecimento mental, mas e um estresse do caramba, assim, porque é aquela taquicardia. Eu mesmo me pega muitas vezes olhando o celular, pensando nos filhos, pensando no trabalho e tal. Então é um olhar para si e parar mesmo. Eu quero só que tu me explique uma coisa. Isso se popularizou, o Mindfulness, para produtividade, para desempenho, não foi através dos esportes. Também, na verdade, ele começou a ficar famoso quando o Joe Kabat-Zinn, que é o, digamos assim, o principal autor de Mindfulness, trouxe os protocolos do hinduísmo para dentro de hospitais. Porque até então meditar era coisa de hippie, né? Meditar era coisa de bicho grilo. De quem não tinha nada para fazer. Exato. E aí começou a se ver que pessoas com depressão, que pessoas com ansiedade tinham benefícios clínicos dali, ensaio randomizado, com pesquisa, com protocolo, e aí se extrapolou para outros universos, como, por exemplo, para regulação de glicose. Tu vai dizer, tá, mas o que meditar tem a ver com... Tá tudo muito conectado, né? Então, esses protocolos começaram a ser estudados em hospitais e hoje estão cada vez mais populares. Então, assim como nos esportes, nas empresas, porque é uma ferramenta acessível, é uma ferramenta de baixíssimo custo e que tá aí em qualquer momento disponível, né? Então, tá muito interessante. Falando em empresas, no ambiente de trabalho, também é recomendável se trabalhar mindfulness e suas técnicas? Tá tão popular que o próprio Google criou o seu próprio sistema de mindfulness. O Google fez uma brincadeira com o nome e ele tem o Search Inside Yourself, que numa tradução livre é busque dentro de você mesmo, que é um protocolo próprio de empresas de TI para autoconhecimento e para regulação emocional. O que eu vejo, Ali? Hoje a gente está muito reativo, né? Alguém me corta no trânsito, eu xingo de volta, né? O meu filho está estressado, eu me estresso junto. E o Mindfulness, ele te permite um espaço entre tu perceber, né, essas situações e tu poder, não, só um pouquinho. O que eu quero ser? Quem eu quero ser? Eu quero ser a Ali acelerada, estressada? Não, isso vai contra. Então eu vou parar, eu vou respirar e a resposta que melhor alinha a minha atitude com a minha intenção não é ser acelerada, não é ser reativa, não é ser estressada. Então eu paro e eu crio um espaço para eleger
como eu quero ser. E não simplesmente ir num piloto automático reativo que me agridem, eu agrido de volta. Me ofendem, eu ofendo de volta. Né? Meu filho tá chato, eu brigo com ele. Isso é muito interessante, porque é um superpoder. É incrível porque tu falou em espaço e constantemente a sensação que eu tenho do mundo é que as pessoas estão de fato sem espaço. Muito também pela facilidade das redes sociais em ser abalroado por qualquer pessoa, qualquer opinião. E responde logo, porque senão, né, se eu te mandei um WhatsApp, daqui a 5 segundos você tem que me responder. E as pessoas não têm o seu espaço para respirar. E elas não têm espaço para se cuidar. E aí isso vai gerando um looping, né? Eu me cuido menos, daí eu como pior, daí eu tenho menos saúde, daí eu tenho menos disposição, emocionalmente eu tô... E se a gente não consegue ter consciência e autoconhecimento para interceptar esse ciclo, a gente vai cair nesse balde que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, que o Rio Grande do Sul tem o maior score de suicídio. Então a gente precisa olhar para isso com um novo olhar. A gente precisa ter e o Mindfulness é muito nesse caminho, de te dar uma ferramenta. Não é assim, tá aqui o problema, né? Tá aqui o problema e existe essa forma de solucionar. Até porque problemas todo mundo tem e sempre terá. A questão é como lidar com eles. Aí, Gabi, eu quero saber umas dicas tuas. De que forma as pessoas podem aplicar o Mindfulness no seu dia a dia? A primeira coisa que eu acho que é super importante, tu falar, todo mundo tem estresse. Sim, mas não é o que acontece comigo, é o que eu faço com o que acontece comigo. Então, assim, se eu tô passando por um momento difícil, isso não me autoriza a ser hostil com as outras pessoas. Então, eu paro, eu penso. Então, a prática de Mindfulness, a primeira dica é faça pausas, né? Quando a gente para e avalia, putz, meu maxilar tá tenso, eu tô me sentindo, né? Talvez não seja o melhor momento para tomar uma decisão, né? Talvez eu possa chamar um aplicativo em vez de ir de carro, porque nesse estresse aqui, sei lá, posso causar um acidente no trânsito. Então, a pausa e o autoconhecimento é a primeira dica que a gente tem para conseguir ser mais autor e mais protagonista de si do que seguir nesse piloto automático, né? Que nem todo mundo, tá todo mundo estressado, tá todo mundo tenso, tá todo mundo... Não, só um pouquinho. A pessoa que eu quero ser não é essa. Então, o Mindfulness, ele me permite olhar para dentro e alinhar a minha atitude com a minha intenção. Se a minha intenção é ser menos acelerada, eu preciso ter uma atitude que não coloca, 20 coisas no mesmo dia na agenda. Então a gente começa a modular esse nosso jeito de ser a partir da observação, da prática e da disciplina em exercê-la. E para poder observar, não tem jeito, a pessoa precisa de espaço e de tempo, que seria a pausa, né? Então tu precisa ter, para poder ter esse olhar contemplativo até sobre si mesmo. E é muito interessante porque às vezes parece que a pausa é perda de tempo. Mas eu não tenho 5 minutos. Então eu nas minhas sessões de coaching, eu no consultório com os pacientes, que eu falo, não, vamos parar um pouquinho e vamos centrar. E aqueles 3 minutos de pausa ou aqueles 5 minutos de pausa, eles te dão muito mais qualidade nos 45, 50 minutos que sucedem. Então não é perder tempo, ao contrário, é otimizar o tempo. Por isso até que o Mindfulness está tão popular das práticas executivas. Quantas vezes a gente não entra numa reunião trazendo a carga emocional da anterior, né? Ou chega em casa estressado por causa do trabalho e desconta quem tá lá que vê. Desconta no filho, desconta no marido, desconta no funcionário. Então, como é importante a gente poder ir parando e, Ctrl Alt Del, sabe? Reinicia o sistema. Agora eu tô aqui com a Ali. Então, a minha vibe é de estar aqui. Eu não tô conectada. Super legal, né? Vocês estão gostando. Não tô conectada com meu filho. Posso fazer alguma coisa pelo meu filho nesse momento? Não, ele tá bem cuidado. Então, eu me descolo de lá e venho pra cá. Né? E daí tu está. Exato. Isso é uma presença ativa e não é um dom inato, porque parece que quem é mais presente, de quem é mais mindful, é uma coisa que a pessoa nasceu com ela. E não é assim como tocar um instrumento musical, como aprender um idioma, é a prática, o exercício, a disciplina que faz com que tu adquira essas habilidades. É interessante porque na maternidade muito se fala quando estiver com o teu filho, esteja presente, tempo de qualidade. E é isso, né? Quando estiver, esteja em qualquer situação, esteja vivendo aquilo. E o resto depois se vive depois, em outro momento, né? E às vezes é uma coisa que a gente tem que aceitar. Tal coisa, emoção é difícil. É difícil. A gente tem muito uma pegada atual de se anestesiar, né? Então se eu tô meio ansiosa, eu vou tomar um Rivotril. Se eu tô meio com sono, eu vou tomar um Venvance. Se eu não, um balde de café. E, cara, às vezes é isso. É poder viver a experiência. Viver até a tristeza. Exatamente. Que faz parte para fim de amadurecimento, enfim. Ela é necessária também. A tristeza, ela te pede um recolhimento. E nesse recolhimento, porque isso é da natureza. Quando o bicho tá triste, ele fica mais vulnerável aos predadores. Então é muito genuíno e importante que haja esse recolhimento.
mas a gente não quer sentir, né? Então a gente anestesia, a gente toma café, a gente toma vinho, nada contra, adoro essas coisas Eu todas, né? Mas desde que não seja nesse sentido, né? Com Vamos essa tomar um vinho pra função. celebrar depois. Com certeza, mas que não seja nessa função de anestesiar. A gente não precisa ter medo das experiências, a gente pode viver as experiências na sua plenitude e se fortalecer para conseguir passar por elas. Tu faz um experimento muito bacana, que é o de fechar os olhos, relaxar e respirar, né? E se colocar nisso. É uma forma de a pessoa, talvez as pessoas estejam nos assistindo, tá, mas como é que eu faço isso? Fecha os olhos, fica num lugar silencioso. Concentra na respiração. O Google também tem uma prática que é One Deep Breath. Parece assim que se tu não tiver um turno para meditar. Não, cara, uma respiração. A gente tá aqui meio... Para, solta tudo, fecha o olho. Solta o ar o mais devagar que puder. Isso que deve dar 10 segundos já é um poderoso regulador das emoções. Então não precisa estar lá, né, em posição de lótus. É muito bom também, mas não precisa, né? A gente pode trazer para o dia a dia essas pausas, essas práticas e esse exercício do autoconhecimento. Normalizar mais isso, botar no nosso dia a dia, né? Exatamente. E olha que eu tenho certeza que você, como eu, quando a Gabi falou, respira. Eu respirei fundo, então respira fundo com a gente, somos aliadas aqui na busca por uma melhor qualidade de vida. Respira fundo que tem muito mais coisa boa por aqui.